Pai Senhor, povo de Deus, povo abençoado, em nome de Jesus, vamos ler as Escrituras do Senhor. Tudo está escrito nesta Bíblia, amém? Glória ao nome santo do Senhor, que Deus nos abençoe. Eu e tu e eu vamos ler a Bíblia com a palavra, com explicação. A gente lê a Bíblia, ainda tem a palavra de Deus com explicação da palavra dentro das Escrituras, amém? Glória ao nome santo do Senhor, e Deus abençoe a cada um de nós, em nome de Jesus. Hoje nós vamos ler, ontem a gente terminamos o capítulo 10, hoje a gente vai começar o capítulo 11, glória a Deus. Hoje a gente termina o 11, por Deus, porque são 33 versículos, amém? Glória ao nome do Senhor. Vamos continuar. A história vai ser essa, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Não é dessa vez que ele foi preso, por Deus, mas aqui é a continuação da história que aconteceu nos evangelhos e na história de Jesus, amém? Glória a Deus. E logo que se aproximaram de Jerusalém, Betfage e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, e enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhe: Ide adiante, que está de frente de vós um lago, que ali entrando lá de frente ao largo, encontrares preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum, ou ninguém tinha montado ainda no jumentinho. Glória a Deus. Soltai-o e o trazei-mo. E se alguém vos disser: por que fazei isso? Dizei-lhe, o dono do jumentinho, dizei: o Senhor precisa dele. E logo deixaram trazer para aqui, e encontraram o jumentinho preso fora da porta, entre 2 caminhos, e o soltaram. Algum dos que ali estava, que viu eles soltando o jumentinho, estava amarrado, glória a Deus. Algum viu ali soltando o jumentinho, estava ali, disse: que fazeis soltando o jumentinho? Alguém questionou: o que fazeis? Vocês estão soltando o jumentinho? Mas Jesus já tinha falado que alguém ia falar. Glória a Deus. E eles, porém, disseram-lhe, como Jesus tinha falado. Jesus lhe tinha mandado os deixarem ir. Glória a Deus. Diz que Jesus tinha mandado e deixaram ir. E levaram o jumentinho a Jesus, lançaram sobre ele as suas vestes, e assentou-se sobre ele. Glória a Deus. Jesus sentou em cima do jumentinho, e muito estendia as suas vestes pelo caminho, e o outro cortavam ramos das árvores e espalhavam pelo caminho. E aquele que ia adiante e os seus que seguia clamava dizendo: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino do céu, bendito é o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Glória a Deus. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo ao redor,
como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Entraram em Jerusalém. Jesus olhou tudo ali no templo e saíram e foram para Betânia com os 12 discípulos. Glória a Deus. Aí na ida a figueira, há outro episódio no caminho, certo? Sobre a figueira seca e purificação do templo. Glória a Jesus. E saíram no caminho, e no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Teve fome na caminhada. Glória a Jesus. Vendo de longe uma figueira que tinha folha, e foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folha, porque não era tempo de figo. Glória a Deus. Aleluia. Não era tempo de figo. E Jesus falando disse à figueira. Eita glória. Jesus falando disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E se os seus discípulos ouviram isso e foram embora, continuaram. E vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendia e comprava no templo, derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que ninguém levasse alguns vasos pelo templo. E os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todos as nações casa de oração? Não está escrito? Será que vocês não leem as escrituras? Ou os escribas não lhe ensinam, não leia para vocês? Glória a Deus. Que está escrito, a casa será chamada, todas as nações chamar, casa de oração. Mas vós, à tarde feito covil de ladrões. Jesus chamou aqueles comerciantes tudo de ladrões porque estavam na casa de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Covil de ladrões. E os escribas e os príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam a ocasião para o matar, pois ele o temia, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade, e ele passando pela manhã, e viram que no mesmo caminho onde estava a figueira, aqui ele amaldiçoou a figueira, agora no outro dia de manhã vão passar pela figueira. Tá ouvindo, pessoal? Tá entendendo o segredo aqui do negócio? Glória a Jesus. Você tem que prestar atenção, eu estou lendo, mas você tem que prestar atenção quando eu dou uma paradinha assim, para explanar, explicar, porque aqui Jesus foi procurar o figo na figueira, não era tempo de fruta, não era tempo de figo, certo? Que tem os tempos. E ele disse que ninguém mais comesse nenhuma, ela não ia dar comida a ninguém, ia comer nenhuma fruta dela. Mas aqui em continuação, ele veio já do templo
Já chamou todo mundo de covis de ladrões porque estava vendendo coisa dentro da casa de Deus. Glória a Deus, porque está na Escritura que é casa de oração, a casa de Deus. Aleluia. É por isso que a gente, quando vai para a igreja, tem que respeitar a casa de Deus lá. Aleluia. Amém? Por Deus. Eita glória. Aleluia. Se tem alguma coisa errada, saia de lá. Vá procurar outra igreja. Amém? Glória ao nome santo do Senhor. Vamos continuar. Para fora da cidade. Saiu para fora da cidade e eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado e desde a raiz, ou seja, secou de cima até a terra. Glória! E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu maldiçoaste se secou. Simplesmente Jesus não disse que era maldita. Jesus disse, não era tempo, se não era tempo de figo, Jesus só disse que a figueira nunca mais alguém coma fruto dela. A linguagem de Jesus foi outra. Mas os discípulos disseram, a figueira que tu maldiçoaste. Maldiçoou, glória a Jesus. E se secou até a raiz. E Jesus respondendo-lhe, disse-lhe, tende fé. Ou seja, Jesus fez aquilo ali para mostrar que os discípulos aumentassem a sua fé, porque se tiver fé em Deus, pudesse até falar para o monte e jogar no meio do mar, que aconteceria, que é a fé, é crer, fé e acreditar que aquilo vai acontecer. Glória a Deus. É do mesmo jeito que você tem fé, você crê que vai acontecer uma coisa, ou vai chegar uma coisa, ou você vai ganhar uma coisa, aleluia, que você não viu e nem sabe de notícia quem vai trazer ou de onde vai vir. Glória é o nome santo do Senhor. Simplesmente você vai ter fé que vai acontecer tal coisa, aleluia. Glória ao nome santo do Senhor. Está entendendo, povo de Deus? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Mestre, a figueira que secou. E Jesus respondendo disse-lhe, tende fé em Deus. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo que disser-lhes será feito. Glória ao nome santo do Senhor. É por isso que eu digo que Jesus fez aquilo com a figueira, que Jesus não tinha maldade nenhuma para fazer aquilo. Foi para mostrar aos discípulos, se ele tivesse fé em Deus, crendo, não duvidando, ele poderia fazer muito mais do que isso. Tirar um monte dali e dizer, lança-se no mar, e aquela árvore ou aquele monte. Hoje a gente troca o quê? O monte, por tempo de hoje, o pessoal fala assim, glória a Deus, que o monte é a perturbação na vida da pessoa. Tem coisa que lhe perturba, que não precisa ser um monte jogado dentro do mar, mas tem coisa que perturba as pessoas, sem ser a planta, sem ser um pé de figo, sem ser um monte para jogar no mar, mas é um monte de espírito perturbando as pessoas. E por isso que tem que jogar, falar para os espíritos e lançar ele fora da sua vida. Eita glória! Lançar fora do seu negócio, no seu ponto comercial. Tem que lançar fora. Aleluia! É isso que o Senhor estava explicando, que você tem fé e crê. Aleluia. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. Tudo o que disser-lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedis orando, crendo, que receberá, até lhes receberás.
quando estiverdes orando, perdoai, tende alguma coisa de alguém, para que vosso Pai, que está no céu, vos perdoe. Ou seja, você não tem que ter nada na sua vida. Se já teve ou não tem mais, depois que você participa do Senhor, aleluia, glória a Deus. Você tem que perdoar as coisas que você fez, tiver alguma mágoa com alguém, porque se você perdoar, Deus também lhe perdoa, porque você perdoou alguém. E não pode ter nenhuma mácula de nada, ou mágoa de ninguém, ou fazer raiva de nada. Para acontecer isso, tem que estar limpo de coração, limpo na mente. Glória ao nome santo do Senhor. Aí diz, irmão Antônio, por que eu oro tanto não acontece? Tem alguma coisa, irmão. A gente acha que não tem. Comece a parar e meditar. Às vezes tem uma coisa do passado que não sai da sua mente. Glória ao nome santo do Senhor. Porque isso aqui não é fácil. Já imagine você falar uma coisa para uma planta e dizer secar e a planta secar. É sério. Isso é muito sério. Imagine isso numa pessoa. Se pegou na coitada da planta e a planta tem ouvido. Porque se não tivesse ouvido, ela não ia secar. Glória a Deus. Aleluia. Jesus também estava mostrando que ele manda também na natureza. Eita glória. Fala com a natureza. Ele falou e ela secou. Já que ele disse que eu não vou dar fruto para ninguém mais, e morreu até a raiz. Glória ao nome santo do Senhor. Você está entendendo, povo de Deus? Aleluia. Eita glória. Ei, tu e eu, a gente vamos ficar ligados na palavra. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Para que o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também o vosso Pai que está no céu não perdoará a vossa ofensa. Viu aí que eu digo para você? Se você perdoa uma pessoa, Deus também te perdoa. Eita glória! É por isso que tem coisa muito impedido, que impede na nossa vida crescer de uma maneira no conhecimento do Senhor. É a gente mesmo que impede as coisas. É a gente que impede. Certo, povo de Deus? A interrogação acerca do batismo de João. Por Deus, termina já. E tornando Jerusalém, andando ele pelo templo, e os principais dos sacerdotes, e os escribas, e os anciãos são os senhores de idade, né? Os anciões, e se aproximaram dele e lhe disseram, com que autoridade fazes tu estas coisas? Quem te deu tal autoridade para fazer estas coisas? Os anciões, os escribas, os fariseus, perguntando para Jesus quem deu autoridade para ele fazer essas coisas, esses grandes sinais, essas grandes maravilhas, espantoso daquele tempo, e se espantava por grandes sinais que aconteciam. Aleluia. Glória a Deus. Mas Jesus respondendo disse-lhe, também eu, Jesus também disse, vou fazer uma pergunta para você, também eu vos perguntarei uma coisa e respondei-me. Então vos direi com que autoridade faço estas coisas. Eu vou te perguntar alguma coisa e se você responder, eu digo com qual autoridade eu faço essas coisas. Mas se não responder, também eu não vou dizer a você com qual autoridade eu faço essas coisas. Entendeu, povo de Deus? É isso aqui, viu? Medita aí. O batismo, aí Jesus diz para eles, o batismo de João era do céu ou dos homens? Só essa pergunta. Aí ele
responde-me. E ele razoava, pensava o que ia falar. Eles razoavam entre si, dizendo: se dissemos que é do céu, ele nos dirá: por que não creste? Se porém disser dos homens, tememos o povo, porque todo sustentava que João Batista, está falando de João Batista, viu? Não é o João do filho de Zebedeu, não, João Batista, porque João verdadeiramente era profeta. Aí ele não teve como dizer a resposta que Jesus falou para ele. O batismo de João era do céu ou era dos homens? Eita glória! E ele não soube responder. Glória a Deus. E respondendo, disse-lhe a Jesus: não sabemos. Ele disse: não sabemos, Jesus. E Jesus lhe replicou também: eu vos não direi com que autoridade faço essas coisas. Aí ficou ela por ela. Aleluia. Ele querendo saber de qual autoridade Jesus fazia. Jesus também fez uma pergunta para ele se o batismo de João Batista era do céu ou era dos homens. Eles não souberam responder. Ele razoou, pensou, se disser que foi dos homens, ele vai dizer, ele razoou se foi dos homens. Aí eles não, porque não acredita que Jesus se disser que é dos homens. Ou seja, Jesus estava falando para ele, porque se ele dissesse que o batismo era do céu, aí ele vai dizer: por que vocês não creem nas escrituras? O que está acontecendo com Jesus? Porque a autoridade de Jesus vem do céu. Glória a Deus. Aí eles não quiseram dizer. E se ele dissesse que era dos homens, ia desconsiderar todo mundo, porque todo mundo amava a João Batista como um profeta. Glória a Deus, a multidão é demais. Imagina no meio da multidão ele desclassificasse João Batista. Aí era problema, né? Aí eles ficaram caladinhos, não pôde responder. Entendeu, povo de Deus? Por que ele não respondeu? Aleluia! Glória ao nome santo do Senhor. E Jesus respondendo disse: também eu não vou lhe dizer com qual autoridade eu faço essas coisas. Mas eu e tu e eu, nós sabemos com qual autoridade Jesus fazia, porque nós temos aqui a palavra de Deus, nós temos as escrituras na mão. Eita glória! Jesus fazia porque Jesus tinha autoridade. O Deus Pai tinha, ainda tem muito mais que Jesus. Deus disse: no céu e na terra eu te dou autoridade para ti. Aleluia! Eita glória! Eu agradeço a Deus. Eu agradeço a Deus em nome de Jesus. Nós terminamos, povo de Deus. Nós lemos de 1 a 33, o capítulo 11. Glória ao nome santo do Senhor. Nós estamos agora, vamos entrar no 12, em nome de Jesus. Amém? Eu agradeço a Deus em nome de Jesus.